Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Somente os que encontraram digam amém. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província de Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, e o arauto apregoava em alta voz, ordenando-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério, da gaita e de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar, não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram. Todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostrariam e adorariam a imagem de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do fogo ardente. A uns homens judeus que constituíste sobre os negócios de província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, as teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e os trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque e Mesaque e Abednego, que vós não servir a meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos,
quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de todas as sortes de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Resposta: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançar no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Você pode dizer amém? Podeis assentar. Nós lemos 20 versículos. Quantos versículos? Antigamente, quando eu via um pregador ministrar, e quando ele falava, abramos a Bíblia e iremos ler um versículo. Quando ele fazia isso, lia um versículo e dizia, feche a Bíblia. Falava, rapaz, esse cabo é bom. Só um versículo, é porque o cabo é muito bom. Mas o oposto de apenas um versículo é a importância de ler o que a história tem a nos transmitir. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. E se nós aplicarmos o que Deus designou para as nossas vidas nessa noite, sem sombra de dúvidas, nós vamos sair daqui nessa noite renovados na presença do Senhor. Estes versículos que nós lemos está frisando um dos acontecimentos da Bíblia que é um dos mais comentado em meio ao povo de Deus, tanto por pregadores do Evangelho e também pela própria membresia de Cristo Jesus. Quando nós falamos acerca do livro de Daniel, já vem 2 acontecimentos extintos, porém com a conclusão na mesma proporção, com o livramento do Senhor. É acerca de Daniel na cova dos leões e acerca de Sadraque, Mesaque e Abednego. E é importante nós observarmos todo o acontecimento para compreender a profundo.
o que estes homens enfrentaram. A gente temos uma mania, a gente temos um costume, uma mania, de quando nós estamos passando por algumas, de quando a gente estamos passando por algumas dificuldades na vida, chegar para alguém ou até mesmo para nós mesmos e dizer que estamos enfrentando uma grande batalha, provação ou luta. Mas é importante entender qual é o tipo de luta que nós estamos enfrentando. Porque eu tirei uma conclusão por esses dias que eu disse que eu estava numa luta, numa prova. Mas ao ver a prova e a luta do meu irmão, da minha irmã, de alguns que eu conheço, eu concluí que o que eu estou enfrentando, o que eu enfrentei, é simplesmente um ventinho suave, aquela garoazinha. Que existem situações que você analisa e você diz, isso é que é prova, o que eu estou passando não é prova. Primeiro que tem prova que é a gente que cria, não é Deus que dá, você está entendendo? Tem situações que somos nós mesmos que criamos. Tem gente que está com o sapato furado e diz, eu estou numa prova. Isso não é prova. Não é prova. Eu dei uma topada na pedra. Que prova? Isso não é prova. Isso não é, irmão. Prova, ela nos apresenta um grande desafio. É aquela situação que você se sente num beco sem saída. Você tem duas opções. Ou você enfrenta e vence, ou você desiste e morre. É dessa forma, não existe outras alternativas. Primeiro que se você está diante de um desafio, você olha para o seu adversário e ele não vai agir como Deus age. Que às vezes a gente fica se fazendo de difícil para o Senhor e a gente fala, Senhor, eu vou desistir, eu estou tristinho, eu estou desanimado, eu estou fraquinho, Senhor, eu não vou mais para a igreja, eu não vou participar dos ensaios, eu não vou mais cultuar. Aí fica fazendo corpo mole para o Senhor. Simplesmente o Senhor vai olhar para mim e para você, se nós agirmos desta forma, e vai dizer, tudo bem, a escolha é sua. Mas vou logo lhe antecipar. Quando chegar aquele grande dia, não adianta você se apresentar diante de mim dizendo, Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, expulsei demônio no teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome, que eu vou te dizer abertamente, está escrito lá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É simples. Porque quem anda com Jesus, quem anda com o Senhor, faz a vontade dele. O Senhor faz simplesmente isso, o adversário não. Eu estou tão desanimado, eu estou tão fraquinha, eu estou tão frágilzinho. Aí o adversário vai olhar para você e não vai dizer assim, tadinho dele, tadinho dela, não deixar ele em paz não. Aí que ele vai com toda a força para matar você, para destruir você. Então crente que colocou a mão no arado tem que entender que vai vir desafios. E não tem como entrar na guerra e ficar de braços cruzados. Não tem como entrar na peleja e ficar neutralizado. Tu está do lado de quem? Tu está do lado do Senhor ou tu está do lado do adversário? Tu está do lado do povo de Deus ou tu está do lado daqueles que servem a Satanás? É tempo de decidir em que lado nós estamos e a quem nós estamos servindo. Isso aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor constrói uma estátua
E essa estátua, segundo a palavra, não era de madeira, não era de gesso, não era de barro, não era de plástico. Essa estátua era de ouro. Aí eles marcam o dia da inauguração. E o rei Nabucodonosor fez esta estátua com um propósito. Sabe que propósito era esse? Que todos deveriam adorá-lo. A imagem que o rei Nabucodonosor havia constituído. Por isso que eu lhe disse de início que a gente tem que entender o que aconteceu. Por isso lemos 20 versículos. A gente está muito acostumado a dizer somente eles entraram na fornalha, tiveram livramento, saíram de lá, ô glória! Mas vamos ver o que eles enfrentaram. Porque tem gente que chega e diz assim, ó, eu estou igual Sadraque, Mesaque e Abidnego. Como? Entrei na fornalha e já saí. Você está entendendo? Eu estou igualzinho Sadraque, Mesaque e Abidnego. Como? Sem medo nenhum. Entrei na fornalha, passei com o quarto homem, saí de lá, porque Deus me deu livramento. Você está pensando que o negócio é simples assim? Não é simples. Eles marcam a data da inauguração da estátua. E a Bíblia diz que o rei mandou. A escrita está dizendo que ele mandou. Ele não pediu, não era um convite. Era uma ordem. Ele mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes da província. Então nós podemos dizer que todas as autoridades foram convocadas pelo rei para comparecer à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Aí no versículo 3, diz que todos se ajuntaram ou reuniram. E foram. Eles obedeceram a convocação, a ordem do rei Nabucodonosor para comparecer. Aí no versículo de número 4, a Bíblia diz que o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ele estava dizendo a quem? Olha a escrita: aos povos, nações e gente de todas as línguas. Diga assim, pelo menos para uma pessoa: era todos. Todos. Ele não deu isenção nem para um. Fazia assim, ó, o porteiro não precisa se prostrar. Você tá... Os príncipes não precisam se curvar. Não, a ordem era para todos. Aí ele passa a receita. Versículo 15, versículo 5. Eu imagino alguém dizendo: Marco Arauto, quando é que vai ser? Como é que vai funcionar? Vou explicar para vocês. Quando ouvirdes o som, irmão, olha aqui para mim. Não bastava somente tocar só uma sirene, não. Só uma flauta. Só uma gaita. Mas ele fez questão de colocar tudo. Ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa,
da sabuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostra. E não era apenas para se prostrar, está escrito: se prostrar e adorareis. A quem? A imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, quando eles escutassem toda a sorte de instrumentos, todos de música, eles tinham que se prostrar, se curvar, era ordem. Lembrando que eles tinham que se curvar diante de uma estátua de ouro. Diante de uma estátua que tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, e muito menos sai dos seus devidos lugares. Aí eu lembrei-me aqui, eu paro para lhe explicar um acontecimento, um testemunho rápido. Há muitos anos atrás, meu pai saiu aqui de Brasília e foi lá para João Pessoa, na Paraíba. De lá pegou um ônibus para Sapé, interior. De Sapé foi para mais interior ainda, Una era roça pura, sem água encanada, sem energia elétrica. Na época de férias, minha mãe falava, eu com 8 anos de idade, ainda vai passar as férias lá na Una. Primeira vez eu fui para uma aventura que vai ser bom demais. Maravilha. Primeira vez que eu fui lá, 6 horas da tarde, a avó disse, vamos dormir. Porque não tinha outra coisa para fazer, irmão. Cada sapo desse tamanho na porta da casa, o lampião aceso por poucas horas para depois já ir dormir. Meu pai foi para lá, com a missão de ganhar meu avô para Jesus. Meu avô, aqueles católico roxo, idólatra até o tutano. Aí meu pai chegou lá e começou a pregar para o meu avô, falar sobre Jesus. E o avô disse, eu não gosto desse negócio de crente não, meu filho, da lei de crente, esse negócio aí não é comigo não. Mas você está vendo aqui, meu filho, está vendo isso aqui? Um monte de imagem que meu avô tinha lá, umas 50 só. E aquelas casas do Nordeste, os irmãos sabem que as paredes que dividem os cômodos, ela não vai até em cima. Você está entendendo? A parte de cima, o telhado assim, é vazado de um cômodo para outro na parte de cima. Aí aquele corredor assim do meio, que dava de frente para a porta do quarto de vô pegou uma tábua de 30 e colocou atravessada assim, no corredor, de uma ponta da parede na outra. E em cima dessa tábua de 30, vô colocou a estátua de um galegão desse tamanho assim, ó. A imagem, um galegão desse tamanho. Aí o vô falou assim para meu pai, meu filho, além dessas imagens, você está vendo aquele galegão que eu botei ali em cima? Meu pai disse, estou pai. Pois é, meu filho, aquele galegão ali é ele que protege a casa. Ele que é o protetor da casa, junto com as outras imagens. Meu pai falou, mas pai, esse negócio não é coisa de Deus não, pai. O senhor não conhece quem é que protege a sua casa não. Você ainda vai conhecer quem é que realmente protege. Não é esse galegão que protege não, pai. Primeiro que isso aí não faz nada. Mas eu vou orar, e o meu Deus vai permitir que o senhor tenha uma experiência, para o senhor saber que isso aí não é de Deus. Ok. O vô foi deitar para dormir. Quando o vô já estava pegando no sono, a porta do quarto aberta, e de lá, com aquela luz baixa do lampião, ele viu o galegão lá em cima da tábua. E antes de dormir, ele já pedia a proteção para o galegão. Aí naquela noite de madrugada, já estava todo mundo dormindo, o vô começou a gritar, meu filho, meu filho, meu filho, oh, meu filho. Meu pai levantou desesperado, foi correndo até onde estava meu vô. O que foi, meu pai? Disse, meu filho, aconteceu uma situação aqui terrível. Eu vou lhe contar, meu filho, não sei se você vai acreditar em mim. Você está vendo que seu pai é um homem
de experiência, já de idade. Jamais eu iria inventar uma historinha para você, meu filho. Mas eu vou lhe contar o que aconteceu. Meu pai disse: conte, conte. Meu filho, na hora que eu estava pegando no sono, eu olhei lá para o bequinho assim. Você acredita, meu filho, que o galegão deu um pulo de lá de cima da tábua embaixo? Veio correndo, me pegou pelo pescoço, começou a me enforcar, querendo me matar de qualquer jeito. Aí comecei a gritar, ele soltou e voltou para lá. Você acredita, meu filho? Meu pai falou: acredito, acredito, acredito. E tem mais, pai, isso é um demônio, isso é ação do inimigo. Aí meu avô falou assim: meu filho, você trata de tirar esse galegão daqui. Eu não quero mais ele aqui em casa, não. Aproveita e já dá fim nesses outros aqui tudinho, porque a partir de hoje eu vou passar para a lei de crente, eu vou servir o teu Deus, porque este deve ser verdadeiramente o único e verdadeiro Deus. Então existem desafios que surgem em nossa vida e precisam ser enfrentados. Aí todos compareceram e ficaram de prontidão. Os instrumentos são tocados. E a Bíblia diz que todos se curvaram e repita assim comigo: todos, menos 3. Está entendendo? Todos prostraram, menos 3. E quando eles vê que esses 3, que eram judeus, dos que foram deportados à Babilônia, amigos de Daniel, homem de oração e de intimidade com Deus, imediatamente eles vão até o rei. E disse: rei, já chega logo dando uma de João sem braço: ó rei, vive para sempre. Rei, o Senhor, a sua majestade eterna, não havia decretado um edito real, na qual não pode se revogar, em qual o Senhor determinou que quando todos os instrumentos de música forem tocados, todos os povos, nações, línguas e reinos deveriam se prostrar, se curvar diante da estátua que o Senhor mesmo constituiu sobre todos e adorar. O rei disse: sim. Pois é, rei. Todos se curvaram, porém menos 3. E estes são Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 não se prostraram, rei. Não fizeram acaso de ti. Aí eu imagino naquele momento o rei baixando a cabeça e pensando consigo mesmo: mas não pode ser possível. Eu já sei o que deve ter acontecido. Provavelmente eles devem ter não escutado o som dos instrumentos. Pode ser que eles estavam distraídos e não perceberam o exato momento de se curvarem e adorarem. Eu tenho certeza que eles fizeram isso por distração. Ficaram desapercebidos. Tragam eles até aqui, e eu vou conversar com eles. E eles levaram os 3 e apresentaram perante o rei Nabucodonosor. Aí a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor olha para eles e faz uma pergunta a eles, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, foi de propósito que vocês fizeram isso? E qual foi a resposta? Qual foi a resposta?
isso. Mas primeiro eles dizem: não cabe a nós responder isto a ti, ó rei. Em outras palavras, eles estavam querendo dizer a ele, mais ou menos assim: a gente não vai te responder, mas o nosso Deus vai responder por nós. Por nós. Por nós. Aleluia. Aí eles vêm e dizem: não serviremos ao teu Deus, aos teus deuses, e muito menos se prostraremos diante deles. Versículo de número 18: e se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então o rei Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante. Em outras palavras, lembra? O rosto falou. E falou o quê? Que o rei ficou indignado, furioso. O semblante decaiu contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. A ordem era para aquecer o forno. Aquece. Quanto, rei? 7 vezes. A gente não sabe a quantidade, mas vamos supor, exemplo, supomos que eles colocavam ali naquele forno cerca de, exemplo, 20 ripas de lenha de madeira. Se eram 20, um exemplo, se eram 20, estou dando um exemplo, então vocês vão colocar agora quantas? 7 vezes 20 dá quanto? Quem é bom de conta? 140. Cadê os cabas bons de conta? 140. 140. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu imagino os cabas que ia colocar as lenhas pensando: desse jeito vai sapecar até o forno e não vai sobrar. Mas como é ordem do rei, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas nessa lógica aqui, os únicos que tinham juízo eram os 3. Aqueceram a fornalha 7 vezes mais. Os homens atam as mãos e os pés dos 3. Em outras palavras, amarrados. Pés e mãos. E eu imagino que naquele momento eles olhavam assim para Sadraque, Mesaque e Abednego e pensavam com eles mesmos, os que foram jogar, né? Nós vamos jogar eles com a capa deles, com o chapéu deles, com a roupa deles, para não sobrar nada. Eles não vão deixar nenhuma parte de sua vestimenta. Vai ser com tudo mesmo. O fogo estava tão quente, mas tão quente, que os homens que lançaram os 3 dentro morreram queimados do lado de fora. Eu vou repetir. O fogo estava tão quente que os homens que lançaram os 3 do lado de dentro morreram do lado de fora. Quem estava distante, eu penso que dizia assim, né? Eita bagaceira! Se derreteu quem estava perto de fora, imagina quem está do lado de dentro. Foram o quê? Cremados. Imediatamente. Acho que quando bateram lá foi, não é não, só cinza. Imagina alguém olhando e dizendo: Nabucodonosor, está só cinza agora. Só cinza.
acabou para eles, não tem mais. Eu quero te lembrar uma questão aqui antes de prosseguir. Eles tinham a opção, a alternativa de escolha, de se curvar e adorar. Se eles se curvassem e adorassem, eles estavam livres de serem lançados dentro da fornalha. E isso acontece diariamente nos dias de hoje. Tem gente que prefere ficar do lado de fora, sem Jesus, sem a presença de Deus, do que entrar para o lado de dentro e ter o livramento do Senhor. Porque do lado de fora passa-se uma impressão que as coisas é mais fáceis. Ah, foi só eu ir para a igreja que o negócio apertou, estava tão bom, estava tudo em paz. Tem gente que dá vontade de perguntar, é mesmo, é? Ixi, foi só ir para a igreja, começou a ventania, a tribulação, a contenda, a prova, a dificuldade, o problema, o vento, o levante, as contendas, as batalhas. Eu estava fora, estava quietinho. Dá vontade de perguntar, claro, né? Tu estava andando com o teu melhor amigo. E quem é ele? O cão. A antiga serpente. Satanás. O pai da mentira. O enganador. Se faz de amigo para depois te levar para o abismo. Deixa você à vontade para depois arrancar de si a sua alma, que a Bíblia diz que vale mais do que o mundo. Uma alma. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei o que você está passando. Mas o Deus da Bíblia não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Ele manda eu dizer para alguém aqui nessa noite: está difícil? Permaneça. Aonde? Do lado de dentro. Não vá para o lado de fora. Você está entendendo? É melhor sofrer com Jesus do que sem Ele, irmão. É melhor chorar nos pés de Jesus do que sorrir nos pés da estátua de ouro. É melhor passar noites e noites, às vezes, em claro, por estar enfrentando uma prova, do que dormir a noite todinha babando, roncando. Que sono em paz. Claro, está deitado e o travesseiro dele, dela, não é de espuma não, está no colo do Satã. Deitado e o Satã alisando a cabeça e dizendo: dorme, neném, que o bicho depois vai lhe pegar. Dorme, bebê. E corre o risco de, quando acordar lá no Hades, aonde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Que a gente não sabe quando a morte vai chegar. Você viu um jogador de futebol correndo, jogando futebol, quando pensa que não, ai, morreu, foi embora. A sogra da irmã da minha esposa foi para a igreja, da igreja foi no mercado, saiu do mercado com as sacolas na mão, quando sai para fora do mercado, foi embora na hora. Aí tem gente que diz: eu vou deixar para amanhã. Amanhã pode não chegar. Amanhã resolve essa situação. Resolva hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Precisamos entender que quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos que negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E é importante destacar que para seguir a Jesus, o caminho é estreito e a porta também.
Aí tem momento que você vai passar, ó, no espreito, ó. Aí passa. Passa. E sabe por que o caminho é estreito e a porta também? É porque não dá para você levar de rabeira quem não quer ir. Você está entendendo? Mamãe, eu posso ir aqui, mamãe me leva. Irmão, quando vai chegar um ponto, só passa sua mãe, você fica. A salvação é individual. Enquanto a vida ainda é esperança. Então lançaram os 3 dentro. E quem estava do lado de fora, morreu. Derreteu. Aí de repente, pouco tempo depois, o rei olhando para dentro do forno, da fornalha, se percebe que algo anormal havia acontecido. Porque no versículo 24, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor os irmãos estão com a Bíblia aberta, não fecha a Bíblia não. Falei para vocês, se vier algum pregador que pode ser quem for falar, depois da leitura, fecha a Bíblia, não fecha a Bíblia. Confira se o que está sendo pregado está escrito na Bíblia. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha aqui para mim. Fornalha, os 3 de dentro, os mortos de fora. Aí o rei, de repente, o rei. Ele chama o capitão. O rei estando espantado. E pergunta ao capitão. Primeiro ele se levanta, chama o capitão e diz aos capitães: não lancemos nós 3, quantos? 3 homens. Olha a escrita: atados dentro do fogo. E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Se fosse nos dias de hoje, com tanto crentes incrédulos, dizia: rei, majestade, nós vamos mandar fazer um óculos para o senhor, viu? O senhor não está enxergando legal. Outros poderiam dizer: pega o binóculo aí para o rei olhar direitinho. O rei está vendo demais. Foi só 3. E foram só 3 reis. E outra coisa, eles estavam... Peraí, quando foi lançado eles estavam atados. Mas o rei diz: mas eu estou vendo 4 homens e não estão atados, eles estão soltos. E que andam fazendo o que, irmãos? Passeando dentro. Eu já vi gente passear no parque, passear no shopping, passear na rua, passear na festa.
Passear na igreja. Na igreja pode passear? Pode não. Mas tem gente que vai passear. Porque se não vai para adorar a Deus, vai passear. Se não vai para servir o Senhor, adorar Ele, vai para passear. Mas eles estavam passeando dentro do fogo. E nada há de lesão neles. Se fosse hoje, alguém diria: tu é médico, é? E tu fez o raio-x de longe, é? Tomografia de longe, para dizer que não tem nenhuma lesão neles. Agora vem o melhor. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho Lemanto. Lembra que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, quem tampou a boca do leão? Vou repetir, quando Daniel foi lançado lá na cova dos leões, quem desceu dentro da cova e tampou a boca dos leões? O anjo. Daniel mesmo falou: o anjo do Senhor tampou a boca. Mas diante desta afronta aqui, eu imagino que quando o rei olha em fúria para eles e diz: aquece a fornalha 7 vezes, atado pés e mãos, lança dentro agora, imediatamente. Eu imagino que o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus eterno e soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que é amor, mas também é fogo consumidor, olha de cima a baixo. Eu imagino ele olhando para o anjo olhando para ele e dizendo: mestre, Senhor, eu devo descer. Eu imagino o Senhor olhando para o anjo e descendo. Com Daniel você desceu, mas dessa vez não é você, sou eu que vou descer para dar livramento aos 3. Ele está presente aqui nessa noite. O rei estava dizendo: o quarto homem é diferente. Ele não é dessa terra. Sai. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor. Irmão, olha a forma de Deus trabalhar. Só para vocês entenderem. Quem lançou os 3 dentro da fornalha morreu aonde? Do lado de fora. Porque se aproximaram da fornalha. Aí agora, no versículo 26, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor estava à porta da onde? Da fornalha de fogo ardente. Ele chegou bem pertinho da porta da fornalha e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, eu não entendi. Olha o rei reconhecendo: servo do rei, do Deus Altíssimo. Sai e vide. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram
do meio do fogo. Eu só acredito porque é a palavra que diz. Não precisou apagar o fogo. Eles saíram no meio do fogo. Repita assim comigo: fogo. Fogo não mata crente. Fogo não mata servo do Deus Altíssimo. Diga: fogo só mata quem persegue, quem se levanta contra quem serve ao Deus Altíssimo. Você está entendendo? Que a gente somos pentecostais. A gente é do fogo. Que a chama do Espírito Santo venha arder aos nossos corações. Que não sejamos frios e nem mornos. Porque se for frio e morno, o Senhor vos vomitará. Então eles saíram, porque o Senhor deu livramento a eles. Se você permanecer firme nesta batalha, Deus vai te tirar de dentro desta batalha com a vitória nas tuas mãos. Me acompanhe. Vamos terminar, vamos concluir agora para a gente ir para casa. E ajuntaram-se os sátrapas. Irmão, alguém convocou? Aqui alguém convocou eles? Não. Alguém deu ordem? Mas eles já entenderam o negócio. E ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitões, até o rei. Contemplando estes homens, e viram, eu que, irmãos? Peraí, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quem está me ouvindo, diga amém. Eles entraram dentro do forno, João, no meio do fogo. O fogo passava-se no corpo deles, mas não tinha poder para queimá-los, porque o poder estava nas mãos do Senhor. E eles viram isso com os seus olhos. Não tinha poder sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Vem cá, Adriano, rapidinho. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu imagino nessa proporção assim. Vem cá, Wesley, rapidinho. Corre aqui. Vem cá, João. Para a gente terminar, eu já vou terminar. Fica um do lado do outro. Isso. Imagina eles olhando. Que eles que viram. Quem? Os presidentes, os capitões, os prefeitos. Eles, juntamente com o rei, que viram. Ó rei, os corpos não queimaram.
ó rei. E essa falhinha aqui? Foi degradê, mas eu fiz antes de entrar. Ah, foi degradê, fez antes de entrar, entendi. Está em ordem, rei. Nenhum fio de cabelo de suas cabeças queimaram. Nem as suas capas se mudaram. Ou seja, a capa deles estavam intactas. As capas, rei, está 0 quilômetro, ó. Do jeitinho que estava. Aí o final foi assim. Quem está me ouvindo, diga bem. O final foi assim, ó. O final foi assim, ó. Nem cheiro de fumaça, de fogo, tem sobre eles. Em outras palavras, não há quem diga que esses homens entraram dentro do fogo e saíram de lá. Irmão, se a gente fica do lado de uma fogueira, a fumaça já... Eu estou fedendo a fumaça. Eles não tinham nem o cheiro de fumaça sobre eles. Então falou o rei Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Coloque de pé. Eu finalizo a palavra desta noite dizendo para você: não peça para Deus te livrar da provação, mas peça a Ele para te livrar na provação. Porque tudo que nós estamos passando, em tudo, Deus tem o seu propósito. O segredo é não se curvar diante da luta, diante da dificuldade, diante do problema, diante do inimigo. Só podemos nos curvar diante de Deus. Eu estou pregando na simplicidade. Esta palavra é resposta para alguém nesta noite. Tu dizes: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. A direção é essa. Deus garante a tua vitória. Permaneça firme, não desista, não recua, acredita, crê somente que Deus vai sempre estar com você. Em outras palavras, Ele não vai deixar você sozinho, Ele não vai deixar você sozinha. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Em Jeremias 33:3, na mesma proporção em que ele usou o profeta na época para falar com o povo do Senhor, ele fala a mim, a você e a nós nessa noite: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes, porque Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias para a glória do seu nome. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é vida pura e eficaz, e não volta vazia. Cumpre o teu propósito em nós, cumpre a tua vontade em nós, que venhamos a cada vez mais enfrentar os desafios propostos pelo Senhor, e possamos enfrentar o medo, os gigantes, as provações, os levantes, as afrontas, o mal frente a frente, e não se abater, e não recuar, e não desistir,
Fortalece, ó Pai, os que estão fracos nesta noite. Alegra os que estão tristes. E enche a cada um da tua presença. Assim nós ministramos e profetizamos a tua vitória. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?